Que a graça e a paz do nosso Senhor, que é Jesus Cristo vivo, venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo precioso que se chama hoje. É o tempo que temos para buscar Deus. Não vamos buscar amanhã. Não adianta mais o que a gente buscou ontem. Hoje é o dia. Então, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, hoje, não endureça o vosso coração. Amém? Estamos aqui para mais uma live, mais um dia para meditar nas Escrituras, para delas entender, compreender, viver e praticar tudo que está escrito aqui, compreender do plano de salvação de Deus na nossa pequenez, mas com a revelação do Espírito Santo, de uma maneira que nós consigamos aplicar para os nossos dias, e então ler mais e mais e aprofundar cada dia mais até que Jesus venha. E aí esse conhecimento vai ser pleno, completo, nossa mente vai ser, de fato, vai estar preparada para vê-lo como ele é, porque nós seremos como ele é. Meu Deus, aleluia! Vamos hoje meditar em 5 capítulos do livro de Isaías. Na verdade, eu vou tentar falar de 6, do 27 até o 31. Amém? 27, 28, 29, 30, 31. Não é 5. Não é isso? 27, 28, 29, 30, 31. 5 mesmo, gente. Do 27 até o 31. E nós vamos falar então sobre esse livro, que é um livro bem complexo de entender, já que tem profecias de dupla referência. Uma profecia que aplica para Israel físico, mas aplica para o Israel espiritual, que é a igreja, para aquele tempo, para o tempo do fim, para o tempo de Jesus. É uma coisa assim muito espiritual. Então, por causa disso, vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. A Tua presença é a única que é indispensável nessa live, Espírito Santo, porque sem Ti não somos nada. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós queremos conhecer-Te e prosseguir em Te conhecer. Nós queremos mais. Espírito Santo, mostra-nos mais. Revela-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Revela o Filho. Transforma-nos à imagem do Filho. Que tudo que for falado nessa live, quem entrar, Senhor, quem assistir depois, seja de fato edificado por tudo que for dito aqui. Usa, Senhor, essa live como um instrumento em Tuas mãos. Usa como uma flecha e alcança o propósito para o qual o Senhor a criou. Amém. Em nome de Jesus. Vamos falar então do capítulo 27 do livro de Isaías. Esse capítulo começa falando, né, sobre um juízo. A maioria dos capítulos de Isaías, ele vai começar com um juízo e terminar com misericórdia. Então começa com uma aplicação de juízo, mas termina com misericórdia, com remanescentes. Como esse tema é frequente no livro de Isaías, eu tô ficando cada vez mais impressionada. Sempre tem, mesmo em meio a juízo, mesmo em meio a uma vasta destruição, um povo que permanece fiel. E aí a gente vai ver que esses são os remanescentes. E acabou de entrar uma remanescente aqui, Dona Piedade. Eu estou aqui há algum tempo já falando, como antes, só eu e crendo que Deus vai fazer, né? E vai enviar essa live para quem vai entrar depois. Mas a senhora entrou para ficar ao vivo comigo, me fazer companhia. Obrigada, viu? Nós estamos meditando em Isaías capítulo 27. Então a gente vai ver que sempre tem esse tema recorrente na Bíblia, mas principalmente no livro de Isaías, um tema de juízo e misericórdia. Juízo e misericórdia. E um remanescente. No capítulo 27, a Bíblia começa falando que Deus vai castigar o Leviatã. Quem que é o Leviatã? Uma serpente que se move com rapidez. A serpente que se enrola e que se contorce. Ele vai matar o dragão do mar. Então, na mitologia, o Leviatã, a serpente, sempre dá a entender do caos. E na própria Bíblia, a Bíblia vai chamar, né, toda a força do mal de a antiga serpente. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 22, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2. Fala assim que Deus, né, o João no versículo 1 fala que vai ver um anjo descer do céu, e esse anjo vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e vai acorrentá-lo por 1000 anos. Mamãe, seja bem-vinda, obrigada pela sua companhia aqui conosco, te amo, viu? Daqui a pouco eu tô aí, tá? Então no capítulo 27, no início, a gente já tá vendo que Deus está dando nós estamos recebendo uma profecia. Vai vir juízo sobre as forças do mal. Amém? Um dia Deus vai castigar o Leviatã, a serpente, o dragão, ou seja, o diabo vai ser castigado.
ele vai ser condenado, ele vai ser lançado no lago de fogo. E nós então poderemos desfrutar de um mundo sem o mal, sem maldade. Isso é muito importante, gente, porque ontem, até na pregação de sábado lá na igreja, imagina que a nossa história, da nossa criação, ela tem um vilão. E embora nós tenhamos o nosso erro, né, como protagonista, o homem que deu para o diabo essa autonomia no mundo, mas nós temos um inimigo em comum, que é esse aqui que Deus está falando, essa serpente, esse dragão que vai ser aniquilado. Glória a Deus por isso. É importante nós nos lembrarmos disso, porque eu até falei aqui, né, sobre esse livro que eu tô lendo, que fala sobre as estratégias do diabo. Duas coisas são terríveis. Aquelas pessoas que só pensam no diabo, que quer aprender do diabo, que fala só do diabo, que o inimigo, e tem aquelas pessoas, o outro extremo, que não acredita que ele existe. Não podemos esquecer que nós somos um povo que tem um inimigo em comum, que não é uns aos outros. Nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue. A nossa luta é contra essa força maligna, o diabo e os seus anjos que operam nas regiões celestiais. Mas nós temos uma certeza, gente. O Senhor já decretou que no tempo dele virá juízo sobre essa serpente. O dragão será derrotado. O mal vai ser aniquilado. Portanto, não tenha medo. Amém? Júlia, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus, minha querida companheira agora de lives também, né? Juntamente com a Dona Piedade, minha mãezinha que tá aqui também. Deus abençoe vocês, viu? Nós estamos meditando em Isaías capítulo 27, que começa com essa profecia maravilhosa de que a serpente vai ser destruída. E aí, o Isaías, usado ali pelo Espírito, começa a falar sobre uma vinha, um vinhedo frutífero. Nós já vimos que antes em Isaías, o próprio Deus vai se referir a Israel como uma vinha também. Uma vinha que ele plantou, que ele arou a terra, que ele cuidou, que ele regou, que ele fez tudo que era necessário ali, mas ela produziu uvas amargas, lembra disso? Então ele fala, então eu vou cortar as cercas, eu vou deixar essa pisoteada. Agora a gente está vendo aqui no capítulo 27, Deus vai se referir a Israel como vinha, mas vai chamá-lo de vinha frutífera. Qual que é a ideia do capítulo 27? Vocês vão sofrer, povo de Israel. Vocês vão sofrer o juízo, vocês vão ser retirados da sua terra e levados ali, exilados. Vão sofrer o castigo do pecado de vocês. Mas o que acontece é que, passado pelo juízo, vocês então se tornarão uma vinha que vai dar fruto. Marília, seja bem-vinda. E a nossa querida Chiquinha também, que entraram. Gente, deixa eu honrar a vida da Dona Piedade, porque é bem profético aqui. Dona Piedade começou a assistir as lives, né, Dona Piedade? Depois dela, as filhas começaram a ver também. E agora as pessoas que também são da igreja dela, né, do projeto Café com Deus, estão aqui também. A Júlia, a Marília, a Chiquinha. Gente, vocês entendem que, embora eu estou aqui falando, Deus está usando pessoas como missionárias para poder falar e transmitir a mensagem. Tá vendo que o reino de Deus não é só um? E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Dona Piedade? Que gracinha ver todo esse grupo aqui que quer aprender da palavra, porque uma pessoa falou, que uma pessoa comunicou. E o Espírito Santo, ele faz isso. Eu lembro lá, né, quando as pessoas estavam se dividindo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Jesus. E aí Paulo vai mandar uma carta para os coríntios, vai falar, pelo amor de Deus, vocês são tão infantis, gente. Só de ter divisão entre vocês, porque entendam, eu plantei e o Apolo regou, mas é o Espírito Santo quem dá o crescimento. Então eu louvo a Deus, viu, pela sua vida, Dona Piedade, eu te agradeço por ser essa missionária, viu, que o Senhor recompense toda essa casa, toda essa família. Deus abençoe, viu? Tia Dade, presente de Deus na minha vida, aleluia, glória a Deus. Então, gente, agora essa vinha, que antes era uma vinha frutífera, agora ela foi tratada. Porque ela vai ir para o exílio, ela vai sofrer as consequências do seu pecado, mas a redenção vai alcançar ela a ponto de que ela vai ser, de fato, agora uma vinha frutífera. E nós sabemos que Israel, ele é usado por Deus para que todas as nações da terra sejam abençoadas, né? Então esse Israel, que um dia foi uma videira,
infrutífera, agora eles vão produzir frutos. É isso que a Bíblia está dizendo, que está apontando, né, profeticamente para aquilo que vai acontecer com Israel. Oi, Sossô, seja bem-vinda, querida, Deus abençoa. Cheguei. Glória a Deus por isso. Nós estamos em Isaías capítulo 27 ainda. E então, esse capítulo começa a falar assim, olha, versículo 9. O Senhor fez isso, o exílio, para purificar Israel da sua perversidade, para remover o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos ao pó. Nenhum poste de Azerá ou altar de incenso continuará de pé. E aí ele começa a falar, olha, versículo 12. Chegará o dia, porém, que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão. Deus vai os ajuntar, um por um, os reunirá, desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito. E aí então soará uma grande trombeta. E nessa grande trombeta, muitos que estavam exilados na Assíria e no Egito vão voltar para Jerusalém para adorar a Deus no seu santo monte. Vamos lembrar desse versículo da trombeta? 1 Tessalonicenses 4,16, deixa eu abrir ele aqui, para você ver como que aponta para os tempos do fim. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E então os que morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então nós estamos vendo que profeticamente Isaías está falando de um tempo do fim, aonde aqueles que estarão em diferentes nações serão, pelo toque de uma grande trombeta, reunidos para adorar ao Senhor em seu santo monte. Amém? Glória a Deus. Sempre nós vamos entender esse contraste entre a misericórdia e o amor de Deus. Nós vamos entender aqui no capítulo 27 que quando Deus ele permite um castigo é porque ele sabe que através desse castigo, através do fogo, nós seremos purificados. Gente, olha só, a Israel infrutífera foi exilada, mas agora Deus está falando, agora eu te purifico do seu pecado, para que você possa então ser uma videira frutífera. Quando o Senhor nos repreende, quando Ele nos castiga, eu prefiro a palavra disciplina, quando Ele nos disciplina, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama. E porque Ele vai retirar de toda a dificuldade uma pessoa transformada. Por isso que Paulo vai falar, eu me alegro nas minhas tribulações. Eu me alegro. Ai, só Jesus, só o Espírito Santo para nos levar a esse nível. Senhor, eu me alegro quando o Senhor me humilha, quando o Senhor me fala não, quando as coisas não acontecem do meu jeito. Eu me alegro quando eu choro, porque eu sei que o Senhor está fazendo tudo isso para que eu aprenda a ter perseverança, esperança e paciência. Amém? Que seja assim na nossa vida. E aí nós vamos ver o capítulo 28, que é uma mensagem a respeito da Samaria, ou de Efraim. Nessa minha versão vai chamar Samaria. Na versão que eu estava lendo na casa da minha mãe ontem, fala Efraim. Efraim é um outro nome que é dado ao reino do norte. Lembra que existia uma divisão? As tribos de Israel da parte do norte e as tribos de Israel da parte do sul. Efraim vai se referir a Israel, tribos do norte, aonde Samaria era a capital. É interessante esse capítulo, gente, só um minutinho, deixa eu só pedir minha filha para pegar água para mim. Filha! Ô Cecília! Tem um copo azul com água que eu deixei ali perto do filtro, você pega para mim? Por favor? Como é bom quando eu não tô sozinha. Esse capítulo, gente, então, vai falar sobre a queda de Samaria. E é interessante porque algumas coisas que vão acontecer nesse capítulo são algumas repetições, algumas frases que vão ser repetidas. Obrigada, meu amor. Te amo. Essa começa falando, né, que a Samaria era uma cidade orgulhosa, chama ela de a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, que vai ser, então, que vai cair, né? Esse versículo, então, ele vai ser repetido falando assim, ó, fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Versículo 4 repete isso, ó. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Sempre que a Bíblia repete algo, é porque ela quer dar ênfase, né? Deus deixou essa repetição porque Ele quer que aquela palavra seja lida mais de uma vez e, portanto, nós vamos dar ênfase, como se Ele quisesse
destacar. E aí, muitas vezes nesse versículo vai chamar o povo de Israel, de Samaria, de bêbados. Eu marquei aqui 3 vezes nesse início e também depois vai falar sobre vinho, álcool, bebida forte, vinho de novo. Depois fala que eles estão calambeando e estão vacilando e suas mesas estão cobertas de vômito. Então essa ideia do capítulo 28 é mostrar que um povo que é extremamente orgulhoso, mas que também está entorpecido. Um povo que está bêbado. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Versículo 5 fala assim, naquele dia o próprio Senhor dos Exércitos, ele sim será a coroa de Israel. O Senhor dos Exércitos será o orgulho e a alegria do remanescente do seu povo. Dará aos seus juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros para defender os seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que estão vacilando por causa do vinho e calambeando por causa do álcool. A ideia aqui é mostrar que o povo, os líderes, inclusive até mesmo os profetas, eles estão tão entorpecidos com as coisas dessa vida. O vinho, ele demonstra o quê? Ele é o símbolo o quê? Da alegria, mas da alegria das coisas dessa terra. Então, quando a Bíblia fala de vinho, Deus vai restituir o vinho novo, está falando que ele vai dar alegria para nós nessa terra. Mas aqui está falando que esse povo está bêbado por causa do vinho, por causa da bebida forte, por causa do álcool, aqui na minha versão, do versículo 7 do capítulo 28 de Isaías. O que isso quer dizer? Deus está falando assim, vocês estão tão entorpecidos com as coisas dessa vida, que vocês não estão conseguindo entender das coisas celestiais. Vocês estão tão focados, vocês estão tão bêbados, vocês estão tão cheios do entretenimento da terra, que vocês não conseguem entender das coisas do céu. E das coisas simples, porque aqui está falando, tem um versículo que também vai ser repetido 2 vezes, é que Deus envia o profeta e ele fala as coisas de maneira muito fácil. Olha aqui, ele fala assim, olha, versículo 10, que as pessoas estavam reclamando da maneira como Deus dava a mensagem. As pessoas diziam, ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. A mensagem era muito clara. Esse versículo repete no versículo 13. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhes explicará a sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. O que Deus está dizendo aqui? Eu estou falando, gente, claramente. Não está difícil. Não é verdade, mãe? Com a live, ontem eu conversando com a minha mãe, com a live, o entendimento da palavra está ficando mais fácil. Eu consigo estudar a palavra, gente, de uma maneira tão mais fácil, porque a gente tem acesso a dicionário, a gente tem acesso a muita coisa. Hoje em dia está muito fácil, a mensagem está fácil. O problema é que o coração das pessoas está endurecido. Muitas pessoas dizem, mas eu não entendo, mas também não buscam. Mas é difícil, mas eu também não quero. Eu não quero me aprofundar nisso, eu quero permanecer naquilo que eu sei, que é o básico. O básico. Eu sei que Deus me ama e eu posso continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito, com os meus próprios interesses, bebendo a minha bebida forte, fazendo aquilo que eu quero. Só que Deus está dizendo, olha, desse jeito vocês vão ser oprimidos, porque eu estou dando uma mensagem clara, mas vocês não querem ouvir. É uma mensagem simples. A mensagem da salvação, o evangelho da salvação, gente, ele é muito simples. É muito simples. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que crer em Cristo, que confessa com a boca, que crê com o coração, que faz dele o seu Senhor, que agora entende que a vida dele não é dele mais. Agora eu morri e Cristo vive em mim. Esse é o evangelho. E Deus, ele está deixando tão claro hoje em dia, as pessoas têm tanto acesso ao evangelho, que eu vejo isso aqui acontecendo. As pessoas dizendo, a gente não quer ouvir, Deus manda, um fala isso e o outro fala a mesma coisa, e fala aquilo, e Deus é amor, Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo. Mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir, são teimosas, assim como o povo de Israel nesse período. Deus então vai falar assim, olha, aí tem uma profecia messiânica no versículo 16, que é repetida no Novo Testamento. Ele vai falar assim, por isso assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada.
É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer nessa pedra jamais será abalado. Provarei vocês com a coroa de medir da justiça e com o prumo da retidão. Jesus vai citar isso que Isaías falou lá em Mateus 21, 42. Deixa eu abrir aqui pra gente ler do jeito que está escrito lá. Mateus 21, 42. É isso? Jesus diz assim, disse-lhes: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Em 1 Pedro 2,6, ele também vai citar isso. Esse texto, que Jesus é aquela pedra principal. Gente, antigamente as pessoas construíam, não é como hoje, furavam um tubulão e enchia de cimento, né, e de aço. Naquela época as construções eram feitas com pedras. E para começar uma construção precisaria de uma pedra que fosse aquela que seria a base. Ela iria ser colocada, ela era uma pedra num formato perfeito. Vou colocar aqui para mostrar para vocês, aproveitar que eu estou no computador. Ela era colocada num formato perfeito para ser a base de todas as outras pedras que seriam colocadas ali em cima dela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha essa imagem. É uma pedra que por base dela seriam colocadas todas as outras. Tô tentando procurar uma mais fácil, mas a ideia é essa, gente. Eu tinha visto uma vez um pouco diferente, aqui que eles colocaram como cruz, né? Eu não pesquisei tanto sobre isso, depois eu vou pesquisar. Eu tinha visto muitas pedras que elas tinham um formato assim, sabe? Perpendicular. E aí eles iam colocava-se essa grande pedra e depois colocava-se ali, acima dessa pedra. Não achei mesmo. Depois vocês pesquisam sobre pedra angular, tá bom? Eu não pesquisei hoje, mas depois vocês pesquisam, que eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Aí vocês me explicam também, mas eu fiquei curiosa agora vendo essas coisas aqui. Inclusive tem uma pedra, acho que eu já falei sobre ela, tem uma pedra que ela fica exatamente no Santo dos Santos, que foi a pedra, que foi a principal, a colocada quando o templo foi construído. Eu já pesquisei sobre isso, e essa pedra, as pessoas creem que é dessa pedra especificamente que todo mundo foi construído. Então é um assunto bem interessante, mas sinceramente, eu não trouxe ele preparado hoje. Então, o que significa pedra angular? Vamos levar para o lado espiritual. Jesus é o fundamento, ele é a base sobre a qual todas as coisas devem ser colocadas. Ele é a base da igreja. A base da igreja não é a tradição. Você sabe onde a igreja católica peca? É que quando a gente mostra na Bíblia para eles muitas coisas, eles falam assim, não, a tradição da igreja católica é maior do que a Bíblia. Nós já vimos padres falando isso. E talvez você diga, a gente não pode julgar toda uma religião por causa do que um padre falou. Mas na verdade é o que a gente vê na prática. Quando a gente fala com eles, olha, isso não é bíblico que vocês estão fazendo, eles, não, mas nós estamos fazendo por causa da tradição que está acima da Bíblia. Porque eles falam que a Bíblia foi escrita depois da tradição. Então, gente, é um espírito de engano terrível. Eu oro para que os nossos irmãos sejam convertidos, para que o véu seja lhes tirado dos seus olhos, para que eles possam entender que a base do evangelho é Jesus. Tudo aquilo que ofende Jesus, sai. Ah, mas essa é a tradição. Se ofende Jesus, sai. Se honra Jesus, entra. A base daquilo que nós vivemos, gente, não é porque eu sou crente e os crentes se vestem assim. Porque eu sou crente e o crente fala assim. Não, eu sou de Jesus. E porque Ele é a base da minha vida, todas as outras coisas são acrescentadas, colocadas ou tiradas diante desse pressuposto de que Ele é o fundamento. Agora, se Jesus não é o fundamento, Ele mesmo falou. Ele falou assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como o homem que constrói sobre a rocha. Quando vêm os dias maus, a enchente, a inundação, correm os rios, gente, bate naquela casa, mas ela não cai. Agora, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ou seja, não tem Jesus como a base, como fundamento, é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Na primeira enchente,
vai correr o rio, vai vir o dia mau e ela não vai permanecer. E a Bíblia diz que vai ser grande a sua queda. Jesus é a nossa pedra angular. Amém? Eu queria achar essa pedra. Não lembro como é que falava, gente. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a primeira pedra. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre ela. Eu achei tão bacana. Depois eu vou pesquisar direitinho. Trago pra vocês, viu? Só que eu sou teimosa. Olha só, eu falo depois e continuo pesquisando. A pedra da fundação. Achei. Essa é a pedra da fundação. Olha aqui, gente, essa pedra. A pedra fundamental no piso do santuário, ela está na cúpula da rocha, lá em Jerusalém. O buraco redondo no canto superior esquerdo. Olha isso. O canto superior esquerdo tem um buraco nessa pedra. E ela é conhecida como Poço das Almas. A estrutura em forma de gaiola, logo além do buraco, cobre a entrada da escada para uma caverna. E aí eles vão entender, isso aqui não é bíblico, tá? Mas é histórico. Os judeus vão entender que essa pedra, ela é uma pedra da fundação, ou rocha nobre. É a rocha que está lá na cúpula da rocha em Jerusalém. É conhecida como a pedra perfurada, porque ela tem um buraquinho no canto superior esquerdo. De acordo com o Talmud, que é como se fosse a Bíblia dos judeus, né? É a coletânea de livros sagrados do judeu. Com a teoria do consenso na erudição moderna, o Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais sagrado da terra, onde era o centro do templo ali, onde residia a presença de Deus, lembra que ficavam os querubins, a arca? Esse lugar ficava diretamente sobre a pedra fundamental. Fontes judaicas tradicionais mencionam como o lugar onde a criação do mundo começou, como o Axis Mundi, o centro do mundo e o lugar onde as palavras físicas e espirituais se conectavam. Ah, meu Deus! Obrigada por ter me lembrado dessa pesquisa, Senhor. Os judeus acreditavam que o mundo começou a partir dessa pedra. E aqui nessa pesquisa está dizendo que essa pedra que tem um furo no lado esquerdo, ela representa aqui, né? Ela estava bem abaixo de onde ficava o centro, onde era o Santo dos Santos. Gente, tudo aponta para Jesus. Jesus é a pedra fundamental sobre a qual todo mundo foi criado. A Bíblia diz que foi por meio dele, foi porque ele falou, Jesus falou e todas as coisas foram criadas. E por causa dele, todas as coisas subsistem. Ou seja, ele não é só o que criou, ele é aquele que faz com que as coisas permaneçam no lugar. Ele é a rocha. Aí entendam comigo, se essa rocha é retirada, tudo desmorona. Tudo desmorona. Ele é a pedra principal. Jesus não foi criado, ele é. Ele foi imolado, ou seja, ele foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Mas foi por meio dele, porque é por ele, para ele e por causa dele todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. E esse furo no lado esquerdo, gente, eu acho muito interessante porque assim, como representa Cristo, né? Eu fiquei pensando na lança que foi colocada, né? Mas a lança foi colocada do lado direito de Jesus, né? Mas então do lado esquerdo a gente entende que é o coração, né? Então eu tô viajando super aqui, mas a ideia é, pesquisem mais sobre isso. Jesus é a pedra principal, ele é o fundamento de todas as escrituras. Amém? O final desse capítulo tem uma parte interessante que fala assim, olha, gente, o agricultor, ele sabe exatamente o que fazer, porque Deus deu para ele o entendimento. O agricultor sabe. Ele sabe que não se debulhe o endro com marreta, porque o endro malhado é com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, porque o cominho deve ser batido de forma leve com uma ripa. Ele está falando da agricultura, tudo que os israelitas entendiam nessa época, né? Já que a agricultura era a base da economia, de sobrevivência, de tudo ali. E aí ele fala, o agricultor sabe que é fácil moer o cereal para o pão, portanto ele não soca demais o cereal. Ele debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não tritura até virar pó. O que Deus está falando aqui? Todo esse entendimento que o agricultor tem para cultivar, para plantar, para colher, para produzir o pão, foi Deus que deu. Deus deu o entendimento.
O versículo 29 do capítulo 28 fala assim, ó, o Senhor dos Exércitos é um excelente mestre e ele dá grande sabedoria ao agricultor. Qual que é a ideia aqui que Deus está deixando? Se Deus é que deu entendimento para o agricultor, para ele ser bem sucedido em tudo que ele faz, por que vocês não esperam dele a orientação? Por que vocês não pedem a orientação de Deus? E eu acho que nessa live o principal daquilo que nós vamos trazer hoje é sobre como nós devemos buscar de Deus a orientação. Lembra que os líderes estavam corrompidos, eles estavam bêbados, eles estavam calambiando, estavam tontos, estavam entorpecidos, mas a direção de Deus nunca mudou. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento, Deus ensina como fazer. Ele mostra qual é a melhor maneira, ele dá o instrumento certo. Nós vamos ver que nessa época, Israel tinha sido, na época aqui para Jerusalém, no contexto de Jerusalém, tribos do sul. O povo do norte tinha sido invadido pela Assíria. Então, enquanto Jerusalém, as tribos do sul ainda estavam permanecendo, embora ainda continuavam também com apostasia, com idolatria, estavam pecando. Mas o povo do norte tinha pecado mais, então a Assíria veio, e a Assíria sitiou, depois entrou lá, destruiu Israel, Samaria e levou o povo cativo. O povo de Jerusalém então ficou com medo. O povo das tribos do sul estavam com tanto medo que eles estavam planejando buscar a ajuda do Egito. E nós vamos falar mais sobre isso no capítulo 30. Mas a ideia que Deus quer trazer, por que vocês não confiam em mim? Por que vocês não buscam a minha orientação? Porque eu que dou entendimento para o agricultor. Ele sabe o que fazer, quando fazer. E é incrível, gente. Às vezes a gente conversa com uma pessoa mais velha do campo. Ele sabe qual que é a fase da lua que é melhor para podar. Ele sabe qual que é a fase melhor para plantar tal e tal semente. Ele sabe quando deve se colher e quando não deve se colher. Ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque Deus deu entendimento para ele. Hoje em dia nós temos o conhecimento aumentou. A Bíblia já dizia que isso ia acontecer, que o conhecimento aumentaria. Hoje em dia a gente compra uma florzinha e pesquisa, coloca no Google lá, tira uma foto dela e o Google já mostra pra gente, né? O Google já mostra, tem que voar tantas vezes, ela gosta de sombra, ela gosta de sol, ela gosta disso, daquilo outro. Mas naquela época as pessoas não tinham acesso a tudo isso. Elas não tinham acesso à informação. Deus lhes dava o conhecimento. E a ideia que Deus quer trazer é, por que vocês não confiam em mim então? Uma coisa interessante é que o outro versículo que é citado no Novo Testamento, no capítulo 28, é o que fala que Deus lhes falaria por uma língua estranha. Versículo 11 do capítulo 28 fala, agora o Senhor terá de falar ao seu povo por meio de opressores, estrangeiros e de língua estranha. Deus disse ao seu povo, este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui, este é o lugar de conforto. Mas eles não quiseram ouvir. Depois eu falo sobre o descanso, vamos falar sobre a língua estranha? Esse texto ele é usado por João lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando ele está falando sobre a importância, a diferença e a importância de ambos os dons, tanto da profecia quanto de falar em línguas. E ele lá no capítulo 14, ele vai falar que o dom de línguas, ele é um sinal para os que não creem. Então aqui, né, ele está usando o livro de Isaías, que está falando que Deus vai usar uma língua estranha como sinal para o povo dele, para que esse povo se convertesse. Isso também apontou para o Novo Testamento. Deus, o Espírito Santo, línguas como de fogo, usou, né, começando no Pentecoste. Lembra que lá no Pentecoste eles tiveram ali a capacidade de falar em novas línguas, e aquilo foi um sinal para que os estrangeiros, né, para que todos ali, os judeus de todos os cantos do mundo, entendessem a mensagem do Evangelho. Deus usou uma língua estranha para ser como sinal. A língua dos anjos, que não é um idioma da terra falado, mas que também faz parte da oração sobrenatural, uma arma que Deus nos usou, que mais para frente nós vamos falar sobre ela é um sinal também para os que não creem. Mas aí Paulo vai explicar lá em 1 Coríntios 14 a importância de se usar esse dom de maneira correta, porque se todo mundo for para a igreja, vamos para a igreja no domingo, o pastor não vai pregar, todo mundo vai só falar em línguas estranhas. Isso também não nos traria uma edificação com uma palavra profética, a palavra que é anunciada, né, de maneira com ordem e com decência. Então, esse texto de Isaías vai apontar lá para a descida do Espírito Santo, que usaria uma língua estranha como sinal para os incrédulos. Amém? Capítulo 29, gente, já vai falar uma mensagem para Jerusalém. E é engraçado porque é mais um ai, né? Ai de Jerusalém. Só que ao invés de falar Jerusalém, fala um sinônimo, um outro nome para Jerusalém, que é Ariel.
vai falar: ai de Ariel, que aflição espera Ariel. Esse nome Ariel significa leão de Deus, ou também, como o próprio capítulo 29 fala, um altar coberto de sangue. A Bíblia vai falar que Ariel, essa cidade, que é Jerusalém, ela ano após ano tem as suas festas. Lembra que o povo ano após ano celebrava as festas que Deus deixou lá em Levítico? Tinha a Páscoa, tinha o Pentecostes, tinha as barracas, a festa da colheita, né? E das cabanas. Só que Deus está falando: você continua celebrando as suas festas, mas vai vir calamidade. Porque não adianta só celebrar a festa. O que muda, gente, muito mais do que a festa que a gente comemora, é o que a gente vive no dia ordinário. Ordinário significa aquilo que é o normal, né? Ordinário é aquilo que é comum. Às vezes a gente pensa, a gente foca só no extraordinário. E é muito bom a gente sair para comer uma pizza, sabe? Aquela comida diferente. Só que o que nos sustenta é o arroz e o feijão. Edmundo falou sobre isso na pregação e eu também falei no sábado. É lindo, foi o aniversário da igreja no sábado. Foi lindo, lindo. Igreja cheia, festa, comemoração, celebramos. Mas nós não focamos em festas apenas. Tem pessoas, e a gente vê que tem igrejas que a vida delas é evento. Então tem que ter um evento, porque é ali que mais pessoas vão para ter um... Gente, é o arroz e o feijão, todo dia, que vão fazer a diferença na nossa vida. Uma festa é linda, é pro Senhor, é um dia de falar assim: obrigado por esses 2 anos que tivemos, nós celebramos a tua presença, nós celebramos o teu cuidado, juntar com os irmãos, é lindo, gente, é lindo, foi maravilhoso. Mas agora que começa, é no ordinário que Deus estabelece as nossas estruturas. Porque o povo de Israel, na época da Páscoa, ia e sacrificava o cordeirinho deles e fazia tudo que estava para fazer. Mas voltavam para suas casas e oprimiam o pobre e a viúva. Agiam com injustiça. Agiam com parcialidade. 2 pesos, 2 medidas. Eram egoístas e orgulhosos. Abandonaram o Senhor seu Deus nos dias básicos, de segunda a sábado. Não adianta eu ser uma pessoa que não honra a Deus para minha vida de segunda a sábado, mas ter a festinha no domingo e sacrificar o cordeiro. Jerusalém estava nessa adoração vazia. Era uma adoração que fazia... Gente, honrava com os lábios. É o que o capítulo vai falar mais pra frente. O que tem que fazer eu faço. A oração que tem que fazer eu faço. Eu honro com os lábios, mas o coração tá longe. Regiane, seja bem-vinda. Quanto tempo, que bom te ver por aqui, viu? Deus abençoe. A Bíblia vai dizer assim, olha... Embora vocês celebrem as suas festas, eu vou trazer choro e tristeza. Eu vou ser o seu inimigo, vou te cercar com muros. Vou cercar Jerusalém e atacar seus muros. Levantarei torres de cerco, ou seja, vai ter guerra, vai ter calamidade, vai ter destruição. Mas aí no versículo 5, nessa versão, eu achei tão interessante porque usa a palavra de repente. Fala assim, ó: de repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Vocês conseguem ver? Juízo, misericórdia. Vocês vão chorar, sofrer, mas aí seus inimigos vão ser destruídos. Glória a Deus por isso. De repente, seus inimigos vão ser esmagados. Seus muitos agressores serão expulsos como a palha ao vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação como um trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Israel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. Meu Deus, olha só, de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Tudo que nós esperamos, tudo que nós sonhamos, e agora eu vou falar dessa trombeta que vai soar. A Bíblia diz que vai ser numa fração de segundo, num abrir e fechar de olhos. Quando tudo que tem sido esperado desde a morte de Jesus, que é o seu retorno, vai acontecer. De repente, todos os inimigos serão acabados, os inimigos de Jerusalém. E levando para a nossa vida agora física aqui na terra, gente, leva tempo para Deus fazer de repente. Muitas das vezes nós oramos por algo e de repente parece que o Senhor fala: agora chegou o tempo, é a hora, estou virando a sua sorte.
Leva tempo para Deus fazer de repente. Por isso, não pare de orar. Não pare de clamar. Porque quando Deus começa a operar, muitas vezes ele, como uma planta que tá só debaixo da terra, a gente não vê nada. Tá ali firmando as raízes, tá se fortalecendo, tá juntando ali o líquido que é necessário, os nutrientes da terra, e de repente sai um brotinho. Mas logo, logo aquela planta cresce, fica vistosa e produz muito fruto. É assim também na nossa vida. Muitas vezes, enquanto oramos, não vemos nada. Mas a oração é como um depósito. Você vai orando e depositando, vai orando e depositando. Até que um dia o Senhor fala, olha, hoje está disponível para saque. Oh, Jesus, leva tempo para Deus fazer de repente. Não pare de orar, amém? Jéssica, querida, seja bem-vinda. Que prazer para mim estar com você aqui, viu? Como você tá, amiga? Conta pra gente. Esperamos que você esteja bem, que essa esperança do retorno de Jesus esteja firme, tão firme no seu coração, que nada nessa vida te abale, nada, 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 nada. Que a esperança da glória esteja tão firme no meu e no seu coração, que venham as ondas, que venham as enchentes, que subam os rios, mas que você permaneça de pé. Amém? Ai, melhorando e vai melhorar até ser perfeita, em nome de Jesus. Então, gente, esse texto do capítulo 29 tem um dos textos mais conhecidos que inclusive Jesus vai falar lá nos evangelhos, nós vamos ler, que é quando ele vai falar da geração dos fariseus, que fala assim, ó, é um povo que me honra com os lábios, mas cujo coração está longe de mim. É um povo que fala, gente, que orações belas, eles oram, eles falam assim, eles oram em voz alta, eles fazem aquelas lindas orações. Eles têm as suas tranças também, que eram a vestimenta dos fariseus, era uma vestimenta diferenciada, mostrava que eles eram santos homens de Deus. Nós não somos qualquer um, graças a Deus que eu não sou como aquele publicano. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Graças a Deus que eu sou santo. É basicamente assim que eles pensavam de si mesmos. Graças a Deus que eu dou o dízimo, graças a Deus que eu jejuo, graças a Deus que eu oro, porque eu sou demais. A maneira como eles honram a Deus com os lábios era muito linda. Mas Jesus vai falar aquilo que Isaías falou aqui para o povo da sua época também, para a geração dos fariseus que estavam ali, os religiosos do tempo de Jesus. Não só os fariseus, mas os saduceus também, todas aquelas seitas que honravam Deus com seus lábios. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que neles há. Tu és o El Shaddai, o Adonai, aquele que amamos. E a adoração é muito bonita, mas é vazia. Porque quando veio o Filho de Deus, sabe o que eles fizeram? Mataram ele. Meu marido sempre fala, não foram os fariseus que mataram Jesus, foi o meu pecado que matou Jesus, o meu e o seu pecado. Não nos esqueçamos, mas Deus usou a inveja do coração daqueles religiosos da época de Jesus para orquestrar o plano, queria cumprir tudo aquilo que ele já deixou escrito previamente através dos profetas, que era a morte do Filho para a redenção e remissão dos nossos pecados. Não adianta louvar a Deus com os lábios. As músicas, elas são lindas. É muito lindo cantar Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu acho lindo, não acho que tem que ser tirado não, a gente tem que cantar até viver. Mas a verdade é que não adianta honrar Jesus só com os lábios. Tudo é perda se eu não tenho a ti, tua graça é o que me basta, sem você não sei pra onde ir. Esses dias eu vi até uma imagem que fala assim, se Jesus é tudo que você precisa, por que você tá triste? Porque tá te faltando aquilo que você não recebeu? A gente fala ali, Senhor, tu és tudo que eu preciso, tu és tudo que eu desejo, tua presença é tudo que me basta, eu só quero tua presença. Só que muitas das vezes os lábios não estão conectados com o coração. Deus está chamando a nossa atenção. Que não adianta cantar lindas canções e não viver a integridade de uma adoração verdadeira, inteira. Uma devoção sincera. De alguém que não quer só fazer aquilo que está escrito como um conjunto de regras para Deus me abençoar. Alguém que ama tanto Jesus a ponto de falar, eu dou a minha vida por Jesus. Eu falei com o Senhor, eu não cheguei lá. Falei semana passada, Senhor, eu não cheguei lá.
Mas eu quero muito chegar nesse lugar de dizer, olha, se a gente for perseguida e eu tiver que perder a mim mesma, se eu tiver que dar a minha vida, eu quero viver isso, eu quero esse amor, essa devoção genuína, a ponto de dar a minha própria vida. Vocês sabem, gente, eu não tenho nem coragem de falar isso de outra maneira, porque às vezes até a nossa própria vida vai, mas tem missionários que perderam os filhos por causa da missão. Foram com seus filhos, os filhos foram sequestrados, foram muitas vezes as filhas estupradas. Perderam seus filhos porque estavam na missão. Que tipo de evangelho que a gente está vivendo? Que a gente quer Deus. É como a sanguessuga. Dá. Deus dá uma coisa, agora eu quero outra. Deus me dá isso, eu quero isso, agora eu quero isso. E não se doa. O verdadeiro amor é um amor que se doa. Eu falei isso no sábado. O que é o amor? O amor está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que... sentiu forte emoção por ele? Não, amor não é sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor é uma ação, é uma escolha, é uma atitude. E o que Deus quer de mim? Deus quer minha oferta, Deus quer meu dízimo, Deus quer meu louvor, Deus quer meus dons. Deus quer o meu coração, gente. O resto é consequência. Eu amo tanto ao Senhor que eu confio nele, eu dou o dízimo. Eu amo tanto o Senhor que eu canto pra ele. Eu amo tanto o Senhor que eu vou na igreja por ele. Eu amo tanto a Deus que eu dou pra ele, né? Sou devota a ele do meu tempo, dos meus recursos, da minha mente, de tudo. Mas isso tem que começar aqui, ó, no nosso coração. Amém? Tem que começar no nosso coração. O povo de Israel, eles viviam rituais e formalidades. As festas acontecem. Tudo que está escrito está acontecendo. Como é que é? O cordeiro assim? Beleza. Cordeiro de 1 ano, perfeito? Ok. Mas eu continuo vivendo uma vida de idolatria. Eu amo a Deus, mas eu vou só adorar Baal, porque Baal é o Deus da fertilidade. Eu queria muito que minha esposa tivesse muitos filhos, então eu vou trazer uma estatuinha de Baal. Uma estatuazinha de Baal. E é isso, essa mistura que Deus está falando, não. Se eu quero o seu coração, ele vai ter que ser todo meu. E qualquer outro ídolo vai ter que sair. Nós lemos isso aqui, né? Deus falando assim, olha, o Senhor, um dia, o Senhor será a coroa gloriosa de Israel. Será o orgulho e a alegria do seu povo. Em outra parte que fala... Por isso, os santuários idólatras serão reduzidos ao pó. Nenhum poste de Azeral, o altar de incenso, continuará de pé. Ou seja, Deus, quando Deus estiver, nosso coração estiver sendo totalmente dele, todas as outras coisas vão ter que sair para que isso aconteça. Todas as outras coisas que a gente se orgulha, que a gente se apega, que a gente ama tanto que quase que não pode ficar sem. Tudo isso é ídolo. E nós precisamos, então, checar se aquilo que a gente está vivendo é uma ritualidade, uma mera formalidade, tem que ir para o culto, aí é culto de Santa Ceia, aí é na quarta culto de oração, beleza. É isso que eu tenho que fazer? Isso. E tem que dar o dízimo, E se possível, na igreja, você veste uma roupa decente. Não, tá bom, só na igreja. Porque fora da igreja eu vou vestir meu estilo. Não é isso que Deus quer. É uma vida inteira de devoção a Ele. Eu sou crente na igreja, eu sou crente fora da igreja, eu sou crente no altar e eu sou crente quando ninguém está me vendo. Quando eu escolho os vídeos que eu assisto, os filmes que eu assisto, as palavras que eu falo com os meus filhos, que ninguém está vendo. É uma devoção e uma submissão sincera, uma adoração autêntica. Amém? Nessa versão fala assim, olha... este povo fala que me pertence e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Tem muita gente, que o evangelho é regra. Regras foram passando de geração para geração. Aqui a gente é assim, a gente faz isso, e nessa igreja é assim, mas naquela outra igreja é assim. E Deus está dizendo, olha, não são regras, não são doutrinas humanas. O evangelho não é sobre doutrinas, não é sobre regra. O evangelho é sobre um relacionamento com Deus. E aquela pessoa vai fazer tudo que agrada a Deus porque o ama, porque tem uma aliança com Ele, não quer desagradá-lo. Agora que eu casei com Deus e Jesus é o meu noivo, então eu vivo uma vida de acordo com aquilo que vai agradar o meu marido.
Eu me visto para agradar meu marido, eu como para agradar meu marido, eu faço comida para agradar meu marido, eu arrumo a casa para agradar meu marido, que é Jesus. E aí, a maneira como eu trato o marido dessa terra é por causa do meu marido, minha aliança eterna. A maneira como eu trato meus filhos é por causa desse meu marido, que é Jesus, que eu fiz uma aliança com ele, uma aliança eterna. Isso deve nortear a nossa adoração. Isso é a verdadeira adoração. Não é só o que a gente canta da boca para fora no domingo à noite. É uma vida. Uma vida. E outra parte que eu achei bem interessante, que fala assim, versículo 10. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos dos profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros dessa visão são como um livro selado. Aqui fala que eles estavam entorpecidos, mas não pelo vinho. Estavam calambeando, mas não por bebida forte. Por quê? Porque o próprio Deus cegou os seus olhos. E eu oro para que esse espírito de engano, que muitas vezes norteia as igrejas de Pará de Minas e da região, sejam, em nome de Jesus, caia por terra do Brasil. Para que nós não sejamos mais como pessoas que estão cegas porque estão dormindo. Deixa eu ver se eu passo para o próximo capítulo. Tem uma parte interessante aqui, versículo 15. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão, como se pudesse esconder algo de Deus, né, gente? Eles dizem, o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos! Ele é o oleiro e certamente é maior do que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? Não pode, né? Jeremias também vai falar sobre isso. Gente, nós somos aquele que fomos criados por Deus. Existe alguma autoridade na minha vida de falar, não foi ele que me criou? Não foi Deus que me criou. Eu sou obra do acaso. É a evolução, é o evolucionismo. O que aqui está falando? Vocês são tão tolos. É como se o barro, o objeto que foi criado de barro, virasse pro oleiro e falasse assim, não foi você que me criou. Por acaso, o barro, o objeto criado, pode falar daquele que o criou, ele não me fez? Por acaso, o vaso pode dizer, ele não sabe o que faz. Enquanto Deus está nos moldando, está estreitando muitas das vezes o barro que está lá todo sem forma e tá apertando e amassando aquele barro para criar algo. Por acaso, aquele barro, aquele vaso pode virar para o oleiro e falar assim, você não sabe o que está fazendo. Deus está dizendo, confia que eu sou o oleiro, você é o barro, eu sei o que eu estou fazendo. Mas tá doendo, tá amassando, tá apertando. Eu sei o projeto final. E lá em Jeremias a gente vai ver, né, o oleiro tratando ali do barro, e aí o barro se quebra, ele pega o barro e faz de novo, porque Deus não desiste de nós. Nós só não podemos ser teimosos de dizer, Deus não sabe o que está fazendo. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo quando a gente não entende, ele continua sendo bom. E ele sabe o que está fazendo. Amém? No final do texto tem uma profecia aqui que eu acredito que é messiânica, que vai falar sobre o que Jesus fez e ele continua fazendo. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro. Os cegos verão no meio da escuridão das trevas. O surdo vai ouvir e o cego vai ver. Os humildes ficarão cheios da alegria do Senhor, de Yahvé, e os pobres exultarão no Santo de Israel. Jesus veio e ele alcançou todos esses que eram marginalizados pela sociedade. As pessoas não davam valor, né? Muitas pessoas com esse tipo de deficiência até hoje sofrem e muitas vezes têm que esmolar para conseguir, porque a própria sociedade não compra ali a briga deles, dos órfãos, das viúvas, ou seja, daqueles que são os indefesos, aqueles que precisam de alguém que lute por eles, porque por si só eles não conseguem. Mas Jesus veio e ele abriu os olhos do cego, e ele abriu os ouvidos do surdo, ele fez o mudo falar. Ele foi e alcançou os pobres. Ele alcançou os humildes. E aqui está falando humilde, então ele fica cheio da alegria do Senhor. Os pobres exultam no Santo de Israel. Nesse final de semana nós tivemos contato, né, com o Jonas, que é daqui da cidade. Que inclusive descobri como é que é o nome Jonas na língua de sinais, que a gente faz um J e o Jonas sendo engolido pela baleia. Isso aqui é Jonas, o Jonas da Bíblia. E esse é o nome dele, Jonas.
E ele é surdo-mudo. E a gente tentando ali comunicar com ele, né? Fomos numa pizzaria, ele tava lá. Depois a gente pôde dar uma carona pra ele e tal. E pegamos o telefone e conversando com ele. Mas assim, gente, eu fiquei tão mexida assim, porque não é fácil. Para uma pessoa dessa, ele queria se comunicar, ele precisava de ajuda porque a bicicleta dele tinha quebrado, precisava de alguém para buscar, para levar na casa dele. E ele conseguia se fazer entendido, mas não é fácil, gente. Não é fácil. E no mesmo dia eu tinha visto um vídeo de um moço falando, olha, eu não sei o que são cores. Eu nunca, desde a nascença eu fui cego, eu não sei o que é uma cor. Mas quando eu abri os meus olhos na eternidade, a primeira coisa que eu vou ver é o Santo de Israel. E aquilo mexeu tanto comigo porque, gente, vocês já pensaram que tem pessoas que nunca ouviram uma música? Sabe, a gente tá com esse fundo musical que mexe tanto com as nossas emoções, né? A música é um instrumento de Deus para adoração, para quebrantar o nosso coração, para nos fazer sentir, né? Aquele momento. Gente, como Deus usa o louvor, como Deus usa a música. Davi era um músico, um adorador. E as cores e tudo do mais lindo que Deus criou, eu comecei a ficar triste. Falei, Senhor, ele não sabe o que eu vi. Ele com certeza passou por tanta coisa na infância. Quantas vezes pessoas fizeram coisas ruins com ele. Eu fiquei me sentindo tão mal por isso. E aí Deus me lembrou da minha pregação naquele dia. Onde está a tua expectativa, filha? Porque um dia o surdo vai ouvir. Um dia o cego vai ver. E Deus ele restaurará todas as coisas. Na eternidade, no reino que nós reinaremos com Cristo, tudo é novo. Não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter clamor. Por que você está aí triste? Porque essa pessoa nunca ouviu, porque um dia ele vai ouvir, Lorena, ele vai ouvir. Só agradeça pelos ouvidos que eu te dei, só agradeça pelos olhos que eu te dei. Seja grato pelo que você tem na terra. Tem gente que não enxerga, gente. Tem gente que teve filho e nunca viu o rosto do seu próprio filho. Teve gente que nunca ouviu uma mãe pegar no colo e cantar uma canção de niná. Que teve que lutar contra tantas barreiras da comunicação na sociedade. E a gente reclamando, gente, por coisas materiais. Nós somos muito ingratos. Mas o Senhor é quem que dá ouvido para o surdo, que traz audição para o surdo, que traz visão para o cego. E um dia Jesus restaurará todas as coisas, não vai ter injustiça, ninguém vai ser melhor que ninguém. Só o Cordeiro. Ele é o único, ele vai ser adorado, ele vai ser colocado. Ele já é colocado, né, sobre todo nome, ele é. E nós, então, toda injustiça, toda maldade, tantas crianças que são molestadas, tantas crianças que são abusadas, tantos idosos que também são abusados, que sofrem, tantos indefesos. Mas Jesus vai restaurar todas essas coisas. Nós não podemos, gente, fechar os nossos olhos para a injustiça social. Edmundo, no início do ano, Deus colocou muito forte no coração dele, olha, a igreja, a palavra de Cristo tem que chegar para a comunidade dos surdos. Conversando com o Jonas, ele falou, ele falou do jeito dele, né? A gente vai na igreja e eles fazem toda, né? Tem toda uma maneira de falar, de se expressar, e ele falou assim, do tédio. A mensagem de Cristo tem que chegar para os surdos. E aí ele comprou um curso de Libras. Edmundo, né, conversando com a diretoria da igreja, e ofertou para os membros da igreja. Inclusive a Cecília tá meio desanimada, né, Cecília? Voltar a fazer o curso de Libras. Mas Deus falou muito forte no meu coração, a mensagem do evangelho tem que chegar para esses. A gente acha lindo grandes igrejas, igreja cheia de gente rica e com aquela estrutura. A igreja não foi para alcançar os ricos. Eles também devem ser alcançados. Mas não é o objetivo. Sabe? Muitas pessoas querem isso, igrejas com grandes estruturas, mas a igreja é para levar o evangelho. Deus tem me incomodado para presídios. Deus tem levantado a minha mãe, né, para ir na fazendinha e levar a palavra lá. A Ivonete também, levando a palavra nas fazendinhas. Deus está levantando pessoas para ir para os hospitais. Deus está suscitando esse desejo que a mensagem seja pregada aos surdos. Porque o evangelho vai ser pregado até os confins da terra, então virá o fim. E aí Deus restaurará todas as coisas. Amém? Gastei um tempão nisso aqui, mas vamos lá. Capítulo 30, já estou terminando, tá? Capítulo 30 e o capítulo 31 vai falar sobre aquilo que eu comentei antes. Desse apoio que Jerusalém queria ter
no Egito. Por quê? A Assíria desolou Israel, destruiu Israel. Agora estamos perdidos. Como é que vai fazer? O que há de ser de nós? Eles queriam, ao invés de confiar em Deus, o Deus verdadeiro, que é a base de tudo aquilo que a nação foi construída sobre o Senhor, sobre Deus e a sua presença no meio do povo. Eles estavam abandonando a confiança em Deus para confiar no Egito. E sabe o que é tão irritante? Eu fico pensando, é tão irritante para Deus pensar que eu libertei vocês daqueles opressores. Vocês eram escravos no Egito e eu os libertei. Vocês estavam escravizados ali. E agora vocês querem voltar atrás e pedir ajuda para os seus opressores. Eu libertei vocês do Egito com 10 pragas, humilhando os deuses egípcios. Que Edmundo pregou sobre isso ontem. Meu Deus, como que Deus humilhou os deuses do Egito para mostrar que Ele é Deus. Ele é o eu sou. E agora o povo de Israel, diante do medo, quer ir para o Egito pedir ajuda dos egípcios. Então o capítulo 30 começa falando assim: ai desses filhos rebeldes, que aflição que espera os meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, de acordos não dirigidos por mim, e com isso amontou um pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Olha que forte esse capítulo 30. Deixa eu ler em outra versão aqui. Esse versículo 1, ele é muito forte. Diz assim, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Pessoas que querem conselho, que vão buscar conselho, mas não do Senhor. E que se cobrem como uma cobertura, mas não do meu espírito. Olha isso. Para acrescentar pecado sobre pecado. O que Deus está dizendo para nós? Você tem pedido conselhos? Tem gente que está pedindo conselho para meta, para inteligência artificial, mas não vai consultar a palavra. Qual é a minha bênção? Eu fico irritada com essas coisas. Qual é a minha bênção? Vai ler a Bíblia. Sua bênção está na Bíblia. Tem gente que consulta horóscopo. Tem gente que consulta sabedoria humana. Tem gente que vai em psicólogos que nem são cristãos para procurar ajuda e conselho humano. Que eu também não estou descartando o psicólogo, mas quem dera, né? Se a gente encontrar pessoas, psicólogos cheios do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Mas aqui, estão tomando conselho daquilo que não sou eu. Ele não vem a mim, não me consultam. A pergunta é, será que nós temos consultado a palavra de Deus para tudo que a gente vai fazer? É hora de ir ou é hora de ficar? É hora de fazer ou é hora de parar? Aonde Deus quer me usar? É aqui que a gente consulta. Ó. Tem gente que consulta até agoreiro cristão, que se diz profeta. Deus não te falou nada, não? Ora para mim para ver se Deus te fala alguma coisa. Vá você procurar o conselho. Vá você, leia a palavra de Deus. Se Deus quiser usar o profeta, Ele vai usar. Pode ter certeza que Deus vai usar o profeta. Quando você menos esperar, vai vir a palavra profética, vai vir até você. Não é nós que vamos atrás dela, porque nós temos a Bíblia, que é a maior profecia. E é a palavra de Deus que nós temos que consultar. E aí, sem consultar a Deus, eles desceram ao Egito em busca de ajuda. Eles confiaram na proteção do faraó e tentam se esconder na sombra dele. Mas ao confiar no faraó, eles serão envergonhados, e ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois embora o poder do faraó se estenda até Zoan e seus embaixadores tenham chegado até Anis, todos que confiam no faraó serão envergonhados, e ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Versículo 7. As promessas do Egito não têm valor algum, por isso eu os chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Lembra que nós falamos de dragão lá no início, as forças do mal? Gente, o próprio faraó, ele é uma personificação da liderança, daquele que está na liderança do mundo, que o Egito também é um símbolo do mundo, que é o diabo. Muitas das vezes nós estamos procurando os recursos do mundo, que jaz no maligno, e não nos recursos espirituais. Porque nós vemos, né? Muitas das vezes nós queremos nos apegar naquilo que vemos, mas Deus está dizendo, se apegue em mim, na minha força, na força do meu poder, porque eu sou o mesmo Deus que envergonhou os egípcios, e os deuses egípcios, eu sou o mesmo Deus.
Não coloque a sua confiança nas coisas dessa terra, mas sim nas coisas do céu. Agora vá e registre essas palavras, registre-as num livro ou em tábuas, em outra tradução. Elas permanecerão até o fim dos tempos como uma testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. A gente vai ver que o próprio Isaías escreveu, né? E por isso ficou tudo registrado, para testemunho para sempre da palavra do Senhor que foi falada e do povo que não ouviu e não obedeceu e, portanto, foi castigado, recebeu as consequências do seu pecado, né? As pessoas diziam assim, olha, aos videntes, aos profetas, não tenham mais visões, não falam o que é certo, falem de coisas agradáveis, conta mentira pra gente. Versículo 11, esquecem a verdade, saiam do caminho estreito. Lembra que Jesus falou que o caminho é estreito? Parem de nos falar do Santo de Israel. E aí Deus vai falar, olha, então enquanto vocês coloquem a sua confiança nos seus opressores, a calamidade vai vir. Olha esse versículo, gente. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem, pois é na tranquilidade e na confiança que estará a sua força. Mas vocês não quiseram saber, disseram, nada disso, entremos na batalha, montemos em cavalos velozes. O que Deus está dizendo aqui? Vocês estão colocando a confiança na força do cavalo? E não em mim. Só que, eu vou ler esse versículo em outra tradução, versículo 15, do 30. Porque assim diz o Senhor, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força. Olha o que Deus está falando com a gente. Enquanto você descansar em mim, você vai estar forte. Se você voltar e descansar em mim, você vai estar salvo. Enquanto você colocar sua confiança na força de cavalos, você vai ser oprimido. Porque o cavalo não tem força. Diante de mim, Salmo 27, que fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Olha essa frase, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Se vocês descansassem em mim, vocês estariam salvos. Se vocês parassem de correr atrás dos recursos pela força do seu próprio braço, que não vale nada, vocês estariam salvos. Mas enquanto vocês correrem atrás de recursos humanos, de pessoas e de coisas, serão envergonhados. Meu Deus, esse versículo é um dos mais fortes do livro de Isaías na minha concepção, porque olha isso, gente, se descansar no Senhor nós estaremos salvos. E aí o versículo 18 fala, portanto o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar o seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Coloca a esperança no Senhor, você vai ser feliz. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá aos seus clamores. Você não vai precisar chorar mais. Embora o Senhor tenha lhes dado angústia como alimento, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos. Olha Jesus, o nosso mestre. E os seus próprios ouvidos o ouvirão. Aqui tem uma menção ao Espírito Santo que fala, uma voz atrás de vocês dirá, este é o caminho pelo qual vocês devem andar. O Espírito Santo é como um guia, e esse versículo aponta para ele, uma voz que nós vamos ouvir atrás de nós, uma voz que vem de trás, que vai nos guiar no caminho. Ele vai direcionar para onde nós devemos ir. Será que nós temos sido direcionados pelo nosso próprio desejo? Será que nós temos sido direcionados para onde está todo mundo indo? Ou será que ouvimos a voz do Espírito e somos guiados por essa voz? Eu tenho uma cena na minha mente, o Espírito Santo falando na nossa mente, como uma mão na nossa frente, dizendo, olha, vai aqui, direita, esquerda. O Espírito Santo nos conduz, ou deve nos conduzir. Então, quando isso acontecer, quando Ele nos mostrar o caminho, Ele nos abençoará com chuva e teremos colheitas fartas e muita pastagem para os nossos animais. Assim será quando o Senhor começar a sarar o seu povo e curar as feridas que Ele lhes causou. Glória a Deus. Versículo 29. Aí fala que as nações, né, vão sofrer como uma peneira, mas vocês entoarão um cântico de alegria.
como cânticos de festas sagradas. E aí, para terminar, gente, vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. Ai, Jesus, vou terminar o 31 porque é a mesma ideia, tá? 31 vai falar que é inútil confiar no Egito, que aflição esperam os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, que dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carnes e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra ele, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Lembra que quando Deus abriu o Mar Vermelho, o que aconteceu com os cavalos e os carros de Faraó? Quando os carros e cavalos de Faraó vieram e o povo de Israel passou, a água voltou para o lugar e eles foram afogados. Não confie na ajuda humana. Deus é Deus. E aí ele fala: ó israelitas, embora sejam perversos e rebeldes, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que vocês jogarão fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que as suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá. Então, gente, que a nossa confiança não seja homens. Tem pessoas que elas confiam tanto no pastor, que se o pastor for removido da igreja e for para outro lugar, a fé delas acaba. Tem pessoas que confiam tanto no marido, que se descobrir qualquer falha do marido, a fé delas acaba. Tem pessoas que confiam tanto em si mesmas, que na primeira vez que elas descobrem que elas não conseguiram ou que elas não resistiram a qualquer tentação, a fé delas desaba. A rocha da nossa salvação, a pedra principal é Jesus. Ponhamos nele a nossa confiança e a nossa esperança. Amém? Nossa, eu já falei demais. Mas é isso, eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Obrigada, Jéssica, querida, Sossô, mamãe, Marília, Chiquinha e Dona Piedade, minhas companheiras de guerra. Que Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Lembrem-se, não coloquem a confiança no homem, nem nas coisas dessa terra, nessa vida, porque tudo vai passar. Coloquem a confiança no Senhor e no seu Filho, Jesus Cristo, porque eles são rocha eterna. Quem colocar confiança nele não será jamais abalado. Amém? Então é isso por hoje. Beijo, que Deus abençoe cada um de vocês que assiste depois, e que nós venhamos praticar essa palavra e confiar plenamente no Senhor. Amém? Até amanhã, se Jesus permitir. Como é que você sabia que estava acabando a live? A Joy querendo participar da live, gente. Então dá tchau pra todo mundo, Joy. Cecília também quer participar da live. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Beijo, gente, com Deus, e até amanhã, se Jesus permitir.